Vamos lá, pessoal, para o exercício 2, questão 2 do Enem. Questão 2 da lista vai abordar agora a relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, um tema também muito importante. Okay? A questão parece um pouco uma questão de física, de eletricidade, mas não é. A gente resolve ela facilmente por meio de matemática básica. Apesar de que, se você tiver um conhecimento em eletricidade e souber a relação da segunda lei de Ohm, você consegue resolver a questão facilmente também. Mas aqui a gente vai abordar do ponto de vista de matemática básica. Ok? O enunciado diz o seguinte: as figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência R, certo? Então a gente tem um fio aqui, um fio condutor, ele tem a grandeza resistência R, comprimento L e área de seção transversal A. Okay? Então essas são as nossas grandezas. Então vamos lá. A relação da resistência elétrica com as dimensões do fio condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existia proporcionalidade entre resistência R e comprimento L, dada a mesma secção transversal A, resistência R e área de seção transversal A, dado o mesmo comprimento L, e comprimento L e área de seção transversal A, dado a mesma resistência R. Considerando os resistores como fios, podemos exemplificar o estudo das grandezas que influenciam na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. Aqui eu fiz um desenho, não está tão bom, mas dá para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Então ele quer saber o quê? As relações nesses três casos entre as grandezas: resistência, comprimento e área da seção transversal. Ok? Então vamos lá para a nossa resolução. Primeira coisa é, como eu já falei, aborda proporcionalidade e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ok? Primeira coisa, vamos saber o que é uma proporção. A gente já viu o que é uma razão, não é mesmo? A gente sabe que uma razão é um quociente, uma divisão entre grandezas, onde o meu denominador nunca é zero. Quando a gente fala em proporção, a gente remete ao sinônimo de simetria, que segue uma certa ordem, não é mesmo? Então a proporção é exatamente isso, é uma igualdade entre razão. Então quando a gente fala em proporção, a gente fala em igualdade entre razão. Então nós temos uma razão aqui, é igual a outra razão. Do ponto de vista da propriedade da multiplicação, a gente sabe que essa igualdade pode ser reescrita como o produto A vezes D igual a C vezes B. Ok? E aqui a gente chega na nossa relação de proporcionalidade. Que é o que a gente faz o tempo inteiro quando a gente resolve regras de 3. Regras de 3, na verdade, são proporção, ou seja, igualdade entre as razões, e a gente resolve essa equação aqui, ok? Só que tem uma coisa interessante. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Vamos lá. Diretamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? O seguinte, a gente tem aqui uma razão A sobre B, ok? E nós temos que essa razão, essa divisão, dá um valor constante, um valor conhecido que a gente vai chamar de K. Certinho? Então, utilizando esse mesmo princípio da multiplicação, a gente pode dizer que, a gente pode reescrever, aqui nós temos o denominador 1, né? Quando a gente não tem nada aqui embaixo. A gente pode escrever essa igualdade como? Escrever aqui embaixo, A
é igual a K vezes B. Certo? A gente pode reescrever dessa forma aqui. E quando a gente chega nessa relação, a gente já estabeleceu que a grandeza é diretamente proporcional. Mas se você me perguntar, por que isso acontece? Por quê? Se, por exemplo, dobrar meu valor de B, meu valor de A também irá dobrar, porque eles estão relacionados com essa constante. Se eu dividir por 2, ou seja, a metade de B, A também será dividido pela metade. Então guarda essa relação aqui, é diretamente proporcional. Inversamente, é o contrário, certo? Nós temos, por exemplo, A igual a B dividido por K. Presta atenção. Já a grandeza inversamente proporcional é justamente isso. Quando eu mexo na minha constante, nesse caso, por exemplo, se eu divido por 2, K dividido por 2, perceba comigo. Vou escrever A como sendo B dividido por K. Certo? Se eu faço K dividido por 2, o que acontece com A? Ó, esse 2, a gente pode reescrever ele como 2 vezes A, né? Então isso aqui ficaria 2A igual a B vezes K. Ou seja, no momento que eu divido por 2, eu dobro A. Ou seja, é completamente o oposto. Aqui eu dobro K e dobro A. Nesse caso, eu divido K e dobro A. Então, essa aqui é a nossa relação fundamental para grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, vamos voltar para nossas duas situações aqui. Nesse primeiro caso, perceba o seguinte. No início eu tenho um fio com seção transversal A, resistência R e comprimento L, ok? Depois, eu dobrei a resistência do meu fio. Lembrando que, no nosso caso, a nossa constante, K, é A, certo? É a área da seção transversal. Vai ser a nossa constante. Ou seja, eu tenho que perceber o que acontece com as grandezas que eu estou variando. Nesse caso, eu estou variando R e L, ok? Eu tenho R no início e dobrei R. A gente já viu aqui, na nossa relação, que, como é direto, quando a gente dobra uma grandeza, obrigatoriamente a outra também irá dobrar. Por exemplo, se for inversa, se a gente dividir por 2, a outra grandeza dobra, por exemplo. Então vamos analisar aqui. Se eu dobrei a minha resistência, o meu comprimento também dobrou. Portanto, a gente sabe que eles são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Bem simples. Vamos lá para o segundo caso. Nesse caso aqui, a nossa constante que não está variando é o comprimento. O que aconteceu? Daqui para cá, a gente dobrou a área de seção transversal, não é mesmo? E o que aconteceu com a resistência? Perceba, eu tinha R e aqui eu tenho R sobre 2, ou seja, dividiu pela metade, não é isso? A gente já estudou esse caso. Esse é um caso de grandeza inversa, ou seja, a operação que eu realizo na nenhuma, ou seja, dobrar 2 vezes A. Por isso que chama inversa. Eu realizo a operação inversa. Se eu dobrei uma, eu divido a outra por 2. Então a nossa grandeza aqui vai ser inversa. Inversa. Certo? E vamos para o último caso. Aqui. No caso, a resistência manteve-se constante, eu dobrei o comprimento. Quando eu dobrei o comprimento, o que aconteceu com a área de seção? Também dobrou, portanto é direto.
Então a nossa resposta seria direta, inversa e direta. Ok?